E em 2020, lá no Descend, na hora que eu pisei no estádio, eu ouvi Deus falando: por onde você andou esse tempo todo? E eu fiquei, mas Deus, como assim? Eu já era crente, eu tô aqui na igreja todo final de semana. E era um negócio assim que meu coração queimava, me chamando para o ministério. E junto comigo, eu fui conversando com várias amigas. Nossa, eu tô pensando a mesma coisa. Eu tô vendo a fulana, eu tô vendo a outra. Você que viaja, que conhece muita gente, você sente isso, um movimento diferente, querendo levantar as mulheres? Como a gente pode ter a sabedoria também de achar esse equilíbrio do que o mundo fala que é empoderamento, força, né? Use a tua voz. E de como a Bíblia nos chama. Qual é o nosso papel, o que Jesus quer de nós mulheres, né? Sim. Como você vê tudo isso? Eu vejo um movimento, sim. Né? Primeiro veio um movimento há cerca de 20 anos, 15 anos atrás, um movimento trazendo a mulher para os ajuntamentos. Então começaram os congressos de mulheres no Brasil. Né? Isso é uma coisa na história muito recente. Sim. Podemos dizer de 20 anos para cá, né? 15. Entre 15 e 20 anos. As igrejas começaram a fazer ajuntamento de mulheres. Então essas mulheres começaram a experimentar cura, a experimentar restauração. E a sede delas por mais de Deus foi aguçada. Né? E muitas dentro desse movimento foram levantadas por Deus para o ministério pastoral. Né? Embora algumas denominações ainda não aceitem isso, né? E eu consigo compreender essas denominações, mas é algo que a gente vê claramente Deus fazendo. Né? Eu me sinto segura no meu ministério porque eu estou debaixo de uma liderança masculina e uma liderança gentil. Uma liderança que não disputa comigo porque entende o chamado de Deus na minha vida, né? E ele me abençoa e me autoriza. Então, a mulher tem que entender que ela flui no seu chamado. Quando ela é casada, ela precisa estar autorizada pelo marido. Sim. Eu vejo dessa forma. Por quê? Porque nós estamos debaixo da liderança do marido. E Deus, eu não vejo assim que Deus chama cada um para um lado. Cada um para fazer uma coisa. Né? Eu acho que mesmo quando a mulher ela não está em evidência e o marido é pastor, por exemplo, ela tem parte nesse ministério. Sim. Entendeu? Porque ela que absorve todo o impacto desse pastorado. Esse homem que volta para casa, às vezes, depois de um gabinete difícil, que ele está destruído com aquilo que ele ouviu no gabinete, é a mulher que absorve esse impacto. Então, ela é coparticipante desse ministério. Né? Agora, quando é o contrário, é mais difícil das pessoas entenderem isso. Sim, você né? é um caso atípico, digamos assim, né? Mas que também tem se tornado mais comum. Aí as pessoas falam ministras assim, que a gente chama aqui, que não é esposa de pastor. Parece que esposa de pastor, a igreja já criou até um modelo, que também a gente pode conversar sobre isso, né? Mas tem as ministras, que são as mulheres que são chamadas e às vezes não é o marido, não é o pastor que está lá pregando, liderando a igreja. Exatamente. Como você consegue lidar com isso? Eu consigo lidar com isso em submissão ao meu marido, entendeu? Eu não vejo a submissão como o mundo vê a submissão. Né? A palavra submissão ela foi distorcida, assim como a palavra auxiliadora. Sim. Né? Quando aparece auxiliadora na Bíblia, esse é um dos adjetivos do próprio Deus. Sim. Né? Lá no Salmo 46, a gente vê o Senhor como nosso auxílio. Sim. É a mesma palavra no original que Deus usa para designar a mulher. Né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a mulher é aquela que socorre, que acolhe, né? Que cuida. E como o próprio Deus faz. Né? Então, não é de segunda categoria ser auxiliadora. Sim. Como não é ser pisada, ser humilhada, ser desmerecida, ser submissa. Sim. Ser submissa nada mais é do que respeitar a autoridade masculina. Sim. Né? E quando esse homem entende que a autoridade não é autoritarismo, né? Que a autoridade que mais confundem, né? Que a autoridade não se impõe, a autoridade flui. Né? É um respeito que a gente entende que é aquilo, né? Flui naturalmente. Então, tanto os homens precisam de se reconectar com o verdadeiro significado de autoridade, quanto as mulheres também precisam se reconectar com o verdadeiro significado da palavra submissão. Né? E eu consigo desempenhar esse chamado porque, primeiro, embora não pareça, o João vai na frente. Entendeu? Sim. Ele que define onde eu vou, ele que cuida da agenda, é ele que organiza toda a logística, é ele que no quarto de hotel impõe as mãos sobre mim
e ora por mim, né? É Ele que me encoraja, é Ele que me corrige, né? Ele que me pastoreia. Vocês estavam até vestidos iguais hoje mais Pois cedo. é, gente, aquilo foi uma coincidência. Eu falei, nossa, é muita sincronia que estão os dois iguais. Eu olhei pra ele no elevador e falei assim, meu bem, a gente tá igual parzinho de jarro. Não, A gente ama de vez em quando usar as cores iguais, mas hoje foi coincidência.